Olá a todos, é um prazer estar apresentando o nosso trabalho aqui no 26º CIAED, Congresso Internacional da BED de Educação à Distância. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar, então, dados do nosso estudo, do nosso trabalho, para que, então, possamos acompanhar os seus resultados. O meu nome é Luciano Furtado Corrêa Francisco e eu sou professor. Então, vamos lá, né, com o nosso trabalho que está aí na tela, tá? Eu vou primeiro colocar aqui o nome, né, do trabalho, evidentemente. Desafios do ensino presencial em época de pandemia, uma análise a partir da perspectiva dos alunos de um curso superior presencial. Eu sou o professor Luciano Furtado, então, como falei, os demais autores, a professora Alessandra de Paula, o professor Elton Ivan Schneider e também o professor Roberto Cândido Pansonato, certo? Vamos, então, em frente. Os objetivos aqui do nosso estudo foi o principal objetivo, né? Demonstrar por meio de dados de pesquisa o impacto da mudança repentina do modelo de ensino presencial para a modalidade EAD, para os alunos de um curso presencial de bacharelado em administração em uma instituição de ensino superior em Curitiba, no ano de 2020. Então, o que nós temos aí nesse cenário? Nós tivemos que, nesse ano de 2020, em todo o mundo, uma situação até certo ponto aí inédita, né, em termos de saúde pública, uma pandemia causada pelo novo coronavírus, né, Covid-19, como nós conhecemos aí. Bom, então até agora, o único meio preventivo e eficaz, né, realmente conhecido para a prevenção desta doença é o distanciamento social, né, visando então reduzir aí as taxas de contágio. Com isso, os locais onde costumam se reunir grupos de pessoas, que é o caso do ensino presencial, acabaram tendo severas restrições ao seu funcionamento habitual. Tivemos que mudar a nossa forma de atuação, né? Foi o caso dos estabelecimentos de ensino, especialmente aí nas modalidades presencial, que é o tratado nesse estudo, e a semipresencial também. De uma forma abrupta, essas modalidades, elas tiveram de ser convertidas, né, digamos assim, para uma modalidade EAD, ensino à distância. Então, isso levou as instituições a planejarem rapidamente, praticamente, sem como tempo de testar, fazer verificações, uma forma de levar aos alunos dos cursos presenciais uma maneira de continuar as aulas com uma eficácia similar na transmissão de conhecimento, avaliações, contato aluno-professor, da mesma forma, com a mesma qualidade que nós temos quando o ensino é presencial. Então, a preocupação é não perder essa eficácia, né, nesses três elementos que nós mostramos aqui. O MEC, ele promulgou em março de 2020 uma portaria 343, isso facilitou as instituições, né, autorizando a substituição das aulas presenciais por aulas remotas, obviamente com apoio das ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, né, as famosas TICs. Bom, nesse caso, a instituição ela tem uma ferramenta própria para aulas remotas. Isso já facilitou também essa questão de fazer essa transposição do presencial para a aula remota. Então, o estudo, a intenção dele foi de pesquisar junto aos alunos, tá, desse curso de bacharelado em administração, curso presencial, a visão deles sobre a eficácia dessa substituição, quer dizer, o que causou, qual foi o impacto, né? É uma substituição repentina da modalidade presencial para uma modalidade EAD, né? As condições em que se deu essa substituição, qual a eficácia que foi alcançada, né? E outros aspectos também dessa mudança, né? Que, como nós falamos, teve que ser uma mudança repentina, abrupta, né? Bom, aí nós também temos que enfocar as metodologias ativas na educação. Por quê, né? Ela pressupõe a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Ele é o agente responsável pelo conhecimento. Não quer dizer que o professor não tem importância, obviamente que não é isso, né? O professor é muito importante também nas metodologias ativas. Nós temos aí algumas que nós usamos na instituição, aprendizagem baseada em projetos e principalmente a aula invertida, né? Mas por que nós focamos aqui? Porque nessa mudança nós também procuramos fazer com que as metodologias ativas, como elas são muito associadas, né, muito intimamente assim próximas do EAD, nós procuramos também focar essa questão para que as aulas remotas tivessem mais, digamos assim, uma dinamicidade maior, né? A gente sabe que as aulas remotas, se ficar só o professor falando, fazendo exatamente igual como é feito numa aula presencial muitas vezes, né, isso pode desmotivar o aluno. Então, nós procuramos
tratar as metodologias ativas como um elemento importante nesse contexto. Os procedimentos metodológicos, então, pesquisamos junto a 43 alunos desse curso presencial de bacharelado em administração presencial, questionários quali quantitativos, né, para o levantamento de dados, feito em julho de 2020, essa pesquisa. E vamos, então, à análise das respostas desses 43 questionários respondidos aqui. Bom, a primeira pergunta, a ferramenta de conferências, ou seja, a própria plataforma da instituição para aulas remotas, ela atendeu o objetivo das aulas remotas? Veja que nós tivemos aí cerca de 60%, né, dos alunos dizendo que concordam com isso, ou totalmente, né, 11,6%, ou parcialmente, tá? Algumas pessoas, né, algumas não souberam, né, não concordam, nem discordam, ali 18%, e outros 18% disseram que discordam, né, totalmente dessa ferramenta de conferências atender o objetivo das aulas remotas. Mas nós podemos ver nesse gráfico aqui que realmente a ferramenta, ela atendeu o objetivo, né, ela conseguiu atingir essa eficácia para a maioria dos alunos. Nós temos que deixar bem claro que essa ferramenta, ela vinha sendo desenvolvida pela própria área de tecnologia da instituição, e, claro, estava passando por alguns ajustes, sempre numa evolução, mas tinha até não muito tempo, e, de repente, ela teve que passar a ser usada por uma atuação mais massiva, né? Todos os dias com aulas remotas para esses alunos de cursos presenciais. Então, veja que, apesar de ser uma ferramenta que ainda não estava totalmente construída em todos os seus requisitos, ela atendeu às expectativas dos alunos, né? Bom, nós procuramos também saber os fatores técnicos e ambientais do aluno, né? O que isso poderia interferir. Aqui, veja que os alunos, eles puderam responder mais de uma alternativa, né, dessas que estão aqui na tela. Mas veja que se destacam aí, veja aí a questão das aulas remotas também, ao vivo, né, nesse caso, veja como elas são, tem alguns fatores aí que são muito comuns, né? A interferência de outras pessoas que moram na mesma casa, então, muitas vezes o aluno, né, quase na maioria das vezes, ele não tem um espaço exclusivo, né, dedicado para aquilo, porque, claro, essa realidade não era uma realidade para ele, né? A realidade era o ensino presencial, onde ele tinha que sair de casa, ir até a sede da instituição para assistir às aulas lá, na sede da instituição. De repente, ele teve que começar a assistir às aulas da sua própria casa, né? Então, a interferência de outras pessoas é o filho, a esposa, o marido, né? Enfim, o cachorro. Muitas vezes também acontece isso, né? Barulho, imprevistos, é o telefone que toca, né? E tem uma série de intempéries, digamos assim, que pode atrapalhar o aluno nisso, né? Um outro item muito citado foi aquele primeiro, né? Ocorre muita instabilidade na conexão com a internet. É uma questão mais estrutural da nossa infraestrutura de telecomunicações, né? Quanto a alguns alunos, eles têm um bom link de internet, né, moram em grandes centros, onde tem inclusive fibra ótica, né, que é um meio melhor e mais eficaz de transmissão. Outros alunos, eles moram em localidades um pouco mais distantes, né, bairros mais distantes, cidades mais distantes da região, onde ainda a fibra ótica não chegou, ou seja, um link de uma qualidade inferior, portanto, mais instável, né, e tem também a conexão de internet limitada, né, muitas vezes é uma velocidade um pouco mais baixa, né, alguns dizendo que não tem computador, e outro item bastante falado ali, né, com ser quase 50%, é um espaço adequado. Claro, isso tem muita relação com o primeiro item, o item de cima, né, que foi o mais falado, mais de 60%, que é a interferência de outras pessoas que moram na mesma casa. Então, veja que esses fatores aí podem ser fatores restritivos, né, para essa questão aí que também foi levada em conta, tá? Bom, vamos lá, vamos em frente aqui. O acompanhamento das aulas, aí nós estamos falando da frequência dos alunos, né? Então, veja aí que a maioria, né, 46,5%, diz que acompanha a maioria das aulas, tá? 20%, 20,9%, 21%, né, praticamente, acompanha todas as aulas, né? 9% diz que acompanha metade das aulas, né? 16% acompanha a menor parte das aulas, aí, digamos, menos da metade, e aí 7% dizendo que apenas, né, dizendo que não acompanha nenhuma das aulas. Então, veja que, né, apesar de tudo, apesar daqueles problemas que nós vimos no slide anterior, que podem ocorrer, né, que são problemas recorrentes,
a maioria dos alunos, aí cerca de 67% mais ou menos, né, eles acompanham, ou se não todas as aulas, a maioria das aulas, né, então veja que isso também foi um fator positivo, né. Aí temos a adequação no modelo de aulas remotas aos objetivos da disciplina, né? Então, nós quisemos saber dos alunos, então, se as aulas remotas, eles continuam atendendo os objetivos de cada disciplina, né? Então, veja aí, 58% disseram que concordam, ainda com algumas restrições, parcialmente, né, não totalmente, mas 58%, sendo que 9% concordam totalmente, né? Então, nós temos aí 67% dos alunos, né, praticamente 2/3 dos alunos dizendo que realmente o modelo de aulas remotas que a instituição fez continuou atendendo os objetivos da disciplina. A mudança para o remoto não interferiu nisso, né? 11,6% disseram que discordam, né? Parcialmente, né? Vamos dizer assim. Não é uma discordância total, né? E 20% disseram que não concordam nem discordam, ou seja, aí não sabem muito bem, né? E veja que ninguém discordou totalmente, né? Ninguém disse assim, olha, eu discordo totalmente, não atendeu nenhum objetivo. Então, esse foi um dado também bastante positivo. Então, quais são as considerações finais que nós temos aí desse nosso estudo? Em linhas gerais, nós observamos que a ferramenta de conferências via internet da instituição própria, né, ela se mostrou adequada e eficiente para suprir os alunos do presencial com as aulas remotas. Também uma outra conclusão, a pandemia trouxe uma grande frequência de acesso para atividades extensas, né, que exigem concentração. Né? Então, a frequência de acesso é uma atividade que, apesar de ser home office, vamos dizer assim, o aluno acompanha de casa, ela é uma atividade extensa, né, muitas vezes é uma atividade que exige do aluno tanto quanto quando ele vai para o presencial. Por quê? Porque ele está em casa, ele tem que adequar o espaço ali, ele tem que se preparar, ele tem que ligar, ele tem que conectar, né? Então, veja que isso aí também foi uma consequência aí da pandemia, né? Aí, o estudo demonstra também que os alunos são assíduos nas aulas remotas, né? Demonstrando esforço, eles têm um esforço em não interromper os estudos e se adaptarem ao ensino à distância. Então, o que o aluno pensa, né? Puxa, deixa eu mesmo que eu tenha alguns problemas, né, de acesso à internet, eu não tenho um espaço adequado na minha casa, né? A ferramenta, ela propicia, ela dá essa condição para mim, olha, você não precisa, né, se for por questão de ferramenta, de comunicação, ela tem e ela atende, então você não precisa interromper os seus estudos por isso, ou seja, não foi preciso interromper, depois continuar, o calendário acadêmico continuou normalmente, né? Os alunos continuaram tendo as suas aulas normalmente, não precisou atrasar, expandir, realocar, não precisou fazer nada disso, os professores deram suas aulas remotas normalmente como fariam se estivessem no ensino no presencial. E demonstra também que os alunos, na maior parte, consideram que os objetivos da disciplina foram atingidos na mudança do modelo para o ensino remoto, ou seja, não houve perda nesse sentido também. E demonstrou que a adaptação no ensino presencial ao ensino remoto, né, forçada aí pela Covid-19, se deu com resultados satisfatórios, ainda que tenha que ter sido feita essa adaptação praticamente sem tempo para planejar, para fazer testes, né, para fazer monitoramentos, né, para fazer adaptações. Isso tudo está sendo feito, né? A instituição está fazendo desde que começou, né? Mas ela teve que iniciar isso sem ter esse planejamento. É claro que agora, né, nesse momento, isso começou em março, a ferramenta já está muito mais evoluída, né? Se nós fizéssemos essa pesquisa agora, por exemplo, tenho certeza que os resultados seriam ainda melhores, né? Aqui temos as referências que nós usamos no nosso estudo, está lá no artigo, tá? E eu quero agradecer a todos pela paciência aí, digamos, de nos ouvir nesse sentido. Quero deixar muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.